porque se conformam com a ideia de eu nasci aqui, a minha mãe fez isto, o meu pai fez aquilo, o meu vizinho fez aquilo, eu não vou ser ninguém, vou ficar por aqui. A minha vida é ficar aqui. Não é. A nossa vida não é ficar ali. A nossa vida é encontrar qual é o nosso lugar. Mas se nós nada fizermos, ninguém vai bater à porta a dizer vim aqui buscar o teu currículo. Não, a gente tem que sair. Nunca podemos esquecer de onde a gente vem. Mas não é uma condicionante onde nós podemos chegar. Olá pessoal, boa tarde. Hoje vamos ter aqui um dos conteúdos que mais engaja aqui nesse canal, que tem várias visualizações. Vamos ter a comissária portuguesa de Coimbra, da maior companhia aérea do Oriente Médio. Com vocês, Joana Góes. Olá, olá, olá. Obrigada. Muito obrigado por você tirar o seu precioso tempo para estar aqui conosco. Obrigada eu. Compartilhar essa história magnífica de trajetória que você tem tido. Obrigado. Obrigada eu. Joana, conta para nós como é que você chegou até Dubai, de onde você vem, quem é você? Então, eu sou de uma pequena aldeia, sou de Santo Isidro, Concelho de Sor, que é em Coimbra. E eu sempre quis fazer assim muitas coisas. Eu venho de uma família que não tinha muitas possibilidades, mas nós sempre tivemos tudo, o amor e todo o apoio. E eu queria estudar jornalismo, comunicação social. Então eu fui estudar e quando tentei, no fim do curso, estagiei num canal de televisão, quando tentei arranjar trabalho, um dos entraves sempre que eu mandava o currículo que eu apresentava era: mas és de Coimbra, vais mudar para Lisboa, vais mudar para o Porto. Então, em Portugal, quando eu terminei o meu curso, havia esse problema que é: vai-se mudar, a menina da aldeia vai-se mudar para uma cidade grande. E então eu era rejeitada em muitos trabalhos, muitas aplicações. Tentei também castings para MTV, para outras televisões, nunca foi aceito. Eu acho que também ficava nervosa porque era uma coisa que eu queria muito. E aí comecei a trabalhar vários trabalhos, trabalhava à noite, em bares, discotecas, durante o verão. Comecei a trabalhar numa loja na Primark. Trabalhei durante 3 anos e pensei: já tenho 22 anos, estava a fazer 23, está na altura de fazer alguma coisa diferente com a minha vida. Tenho capacidade, preciso de sair daqui. Era um trabalho ótimo, eu adorava, passava rápido o tempo. Mas enfim, fui ao recrutamento da companhia e, para meu espanto, passei em todas as fases e cá vim. E vim para o Dubai. Você veio para o Dubai. Como você conseguiu esse trabalho de sonho que muita gente, né, sonha por ter esse trabalho, ser comissária, tripulante, como se diz, cabem cru, como quiserem, de acordo Muitos com o país, sim. da companhia aérea maior do Oriente Médio e uma das maiores do mundo. Foi um bocadinho assim, eu caí de paraquedas aqui, mais ou menos. Fui ao recrutamento, lá está. Fui de Coimbra para Lisboa. Na altura só havia recrutamento em Lisboa, Porto e no Sul. E foi o dia inteiro. Eu pesquisei. A internet era grande, mas não era tão grande como agora. Eu pesquisei o que é que eu preciso de fazer, o que é que eu preciso de levar, como é que eu me devo vestir. Eu fui pesquisar como é que as pessoas, como era o uniforme daquela empresa. Agora há uns requisitos, agora temos que ir de fato e de gravata para os homens e tudo mais. Antes não havia isso, mas a gente tem que ter aquele senso comum, não é? Quando vamos para uma empresa diferente, pesquisar um bocadinho como é que as pessoas... Você fez o trabalho de casa. Fiz, né? sim senhor, fiz o trabalho. Agora está muito mais fácil para a gente para concorrer e tudo mais. Mas na altura eu fui ver como é que se fazia e tal. Fui num autocarro, cheguei, fiz o open day todo, fiz o dia inteiro. Eram uns 4 ou 5 exames. Começa primeiro sozinha, só a dar o currículo, aí passam uns. Aí vem outra fase, aí é o grupo, aí é a altura e no final o teste de inglês. Nós éramos 420 e passámos 26 até o teste de inglês. Era muita gente antes. Uma vitória, hein? Para mim foi espetacular. Nunca pensei. Aí voltei
para Coimbra, trabalhei no outro dia e no outro voltei para fazer a minha entrevista final. E aí é 1 a 1, tudo em inglês. Na altura ainda tremia um bocadinho assim o inglês, eu não tinha muito vocabulário. Conseguia-me desenrascar, mas com esforço. E depois esperei e passado uma semana e meia tive a nossa golden call, que a gente chama, que é quando eles ligam a dizer passou, vai para Dubai. E esse nome, Golden Call, é eles que põem ou as pessoas que Não, põem? são eles que põem. Eles têm todo um marketing. A Bem, golden call, a chamada de ouro, a ligação de ouro. Uau. A golden call, a gente chama. Isso já era um sonho seu, já que você já queria ser assim, ou foi uma cena já tinha alguma? Não. Nada. Nunca tinha andado de avião, não tinha passaporte, nunca tinha saído de Portugal. Acho que a única vez que eu saí de Portugal foi viagem de finalistas e fomos de autocarro até a Espanha. Então, eu tenho super medo de alturas. Super medo. Mas eu pensei, é uma coisa diferente, não é? Vamos tentar. Também não pensava que ia passar, não é? E aí tive uma amiga que me disse, eu queria ser a hospedeira, a comissária, cabin crew. E eu assim, sim. E ela, sim, esta empresa está a contratar, mas eu não falo muito inglês, então não vou. Mas olha, se calhar tu queres mudar um bocadinho a tua vida, vai. E eu fui assim, também não estava muito bem psicologicamente naquele momento, trabalho, relações, e eu pensei, vou. Também não tenho nada a perder, nem estava nervosa nem nada, porque não era, quando é uma coisa que a gente não quer tanto, não ficamos tão nervosos, não é? A gente não fica tão limitados pela cabeça. Qual o nervosismo de uma entrevista? Eu acho que quando nós queremos muito uma coisa, que preparamos tanto, ficamos muito nervosos. Se for uma coisa que a gente... é a nossa preparação mental. Se a gente ficar assim, então, se eu entrar, vou entrar, tudo bem. Se não entrar, também não é o fim do mundo. Vou tentar na mesma, vou dar o meu melhor. Aí nesse dia eu estava normal. Cheguei, fui, sabia aquilo que ia, fiz o meu trabalho de casa, estudei, preparei-me e aí não estava nervosa. Porque pensei também, se eu não entrar, não é este o meu caminho. Não é o momento. Não é. Aí eu tento outra vez. E há muita gente que tenta 10 vezes. 2, 3, 4, 10 e nunca passam. E eu fui à primeira. E qual é o motivo que às vezes nunca passa? Pessoal, não deixam de compartilhar, colocar like, seguir cada vez mais o nosso... compartilhar com seus amigos, seguir o canal. Há muita gente que às vezes vê as coisas... Eu acho que é isso, é a nossa cabeça, são os entraves que nós pomos em nós próprios. Aquele pensamento, eu tenho que entrar, tenho que preparar isto, tenho que preparar aquilo. Às vezes temos que respirar, dar um passinho atrás, ficar calmos e pensar, se é para ser agora é, se não é, não é. Às vezes não é o nosso caminho. Às vezes não é o seu perfil em si. Exato. Né? Não é suas... E eu acredito que tudo na nossa vida tem um propósito e nós estamos aqui todos por um propósito. E às vezes esse não é o nosso propósito. Se calhar é suposto falhar 10 vezes e não entrar, para encontrar uma coisa melhor, que funcione melhor para nós, para a nossa personalidade, para a nossa vida, para o nosso percurso. Às vezes não é por aí, mas ajuda muito tentar relaxar. Joana, você veio de uma aldeia, né? Lá que se fala aldeia em Portugal, né? Aldeia. Uma cidadezinha pequenininha, certo? É. Você falou que tinha 50 casas. Sim, eu acho que na altura devia ter umas 50 casas, agora deve ter 55. E muito pequena. Todas essas dificuldades, às vezes as pessoas não fazem esse básico bem feito para dar o primeiro passo. Verdade. Porque se conformam com a ideia de eu nasci aqui, a minha mãe fez isto, o meu pai fez aquilo, o meu vizinho fez aquilo, eu não vou ser ninguém, vou ficar por aqui. A minha vida é ficar aqui. Não é. A nossa vida não é ficar ali. A nossa vida é encontrar qual é o nosso lugar. Mas se nós nada fizermos, ninguém vai bater à porta a dizer vim aqui buscar o teu currículo. Não, a gente tem que sair. E às vezes o esforço é físico, temos que ir lá. Não é só tudo pela internet enviar. Às vezes esse é o nosso ponto forte, o 1 a 1. O ir lá, o mostrar a nossa cara, o arranjar-nos. Por isso é que para mim a imagem também é muito importante. Nós temos que sempre tentar, não importa qual o nosso trabalho, nós estamos a representar a nossa pessoa ou a empresa, temos que estar sempre apresentáveis e tentar
o nosso melhor para atingir aquilo que a gente quer. Qual que é a diferença para uma pessoa que... Eu vou te falar qual que é a diferença, mas isso é só para poder esclarecer na cabeça de muita gente. A diferença de uma pessoa que está numa aldeia de 50 casas ou de uma pessoa que nasceu numa cidade grande, desenvolvida, ou que nasceu num boas condições em si? Para mim, nenhuma. Para mim, em termos de oportunidade, todos temos as nossas oportunidades e as mesmas, mas nós temos que ir procurar. Então, talvez a diferença aí seja quem mora mais afastado, quem nasceu numa família mais com menos posses, digamos assim, não tem o trabalhinho feito. Tem que se esforçar um bocadinho mais e pôr o trabalho. Mas em termos de oportunidades, eu acho que todos deveríamos, na nossa cabeça, ter as mesmas. Mas lá está. Às vezes nós pensamos, como eu sou daqui, nasci aqui, o meu pai fez isto, a minha mãe fez aquilo, a gente não vai. Porque já pensa, não, eu não vou conseguir. Isto não é para mim, então eu nasci aqui, só temos 50 casas. Eu estudei a meia hora, a escola mais próxima é meia hora de transporte, não é para mim. Nunca vou conseguir. E aí, essa é a diferença, é a nossa cabeça, porque às vezes a pessoa vem de uma família boa, nasce em Lisboa, vamos dizer assim, e não consegue também. No meu dia de recrutamento, tinha um ator famoso, de novelas, que eu conhecia porque ele, no bar onde eu trabalhava, ele fez uma presença, numa das noites. Quando isso existia, não é? De diferentes pessoas famosas iam e tal, faziam uma noite a um bar. Eu passei, e ele não passou. E as pessoas não conheciam, porque eram entrevistadoras da empresa que são voadas para o país para fazer a entrevista. Ele não passou. Então isso faz-nos... Aí está... Para mim não há diferença. Para a pessoa que vê de fora, não há diferença. Nós todos temos a mesma oportunidade. É para nós. Dentro, se calhar, ele ia com muita confiança. Vou passar, porque eu sou ator. Não passou. Então, ou seja, se uma pessoa que supostamente está menos favorecida em alguns aspectos, simplesmente só tem que esforçar um pouco mais do que aquela outra que está favorecida. Aí está. E às vezes aquela que as pessoas veem como desfavorecida não tem desfavorecimento. Nós é que achamos que sim. Porque no papel, como se fosse assim, o título é pessoa que mora na aldeia e nunca teve nada, ou ator famoso da novela que nasceu em Lisboa e tem tudo. Esta, supostamente, no papel está a menos, né? Mas quando colocámos os dois, não estava a menos. E eu fui sem expectativa, pensei, vamos tentar. E na verdade, eu lembrei-me agora dessa história porque foi uma coisa que me fez pensar nisso. É a nossa cabeça. É aquilo que nós temos que ser humildes e temos que trabalhar. Porque também falta de humildade, também... Eu acho que não vamos lá. Tem que ser assim. Todos temos as mesmas oportunidades, mas algumas pessoas têm que se esforçar mais. Como é que é a mentalidade portuguesa em geral, ou dessa nova geração? Como é que você sente isso? Olha, eu acho que agora nós temos mais coragem de sair. E tem muita juventude portuguesa, muita gente da minha geração, um bocadinho mais novas, que já saiu do país, tem filhos fora, mora fora, muita gente a emigrar, muita gente a sair. E não é porque a gente não gosta de Portugal, eu amo Portugal. Para mim, o meu voo favorito de fazer é Portugal. Todos os meses eu quero ir a Lisboa, ficar, e a minha família não é de Lisboa, mas eu gosto muito de voltar a casa. Mas, ainda assim, ainda falta as pessoas saírem, ainda falta aquela... vontade de ter mais, de querer mais, porque eu tenho muita gente também da minha geração que se tivesse saído tem muito potencial, mas como fica ali naquele mundinho, naquilo que já sabe, tem medo de perder e às vezes não sabe que zona de conforto, e às vezes não sabe que perder aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, aquele conforto, às vezes não é uma perca, é um ganho. Temos é que dar, às vezes, um passo atrás para poder elevar. Quando você volta lá, vai de férias, e você vê, por exemplo, moças novas e tal, e que estão ali morando, você vê que elas
fazem para mudar? Ou não movem muito para mudar? Temos as duas situações, não é? Temos aquelas pessoas que realmente tiveram a coragem de sair e que foram e que têm até bons trabalhos em Portugal. Há pessoas que têm muito bons trabalhos em Portugal. Mas temos outras pessoas que eu acho que se conformaram. Se calhar tiveram um filho, casaram, tiveram um filho cedo. Agora tenho um filho, não vou. Não é impedimento. Agora estou casada, não vou fazer aquilo que eu queria fazer. Às vezes é ir um mês para fora, ir um mês para Lisboa, um mês para o Porto, para poder tirar um curso melhor, investir em si mesmo. Não vou porque tenho o meu marido, não vou porque tenho um filho, não vou porque dá para ir. Pelo menos abrir a mente e conhecer outras coisas, dá né? para Outras isso, realidades. Isso. Eu acho que dá sempre para isto. Não é só em Portugal, eu acho que é em qualquer país, não é? Dá para fazer, dá. Se a gente quiser e se for uma coisa boa para nós, não podemos ter medo de investir em nós mesmos. Nós só nos temos a nós. Isto é corpo e mente, né? Exercício físico, exercício mental e conhecimento. Nós só somos uma pessoa e temos que tentar tornar-nos e fazer de nós a melhor pessoa possível enquanto estamos aqui. E se for um bocadinho de investimento e sair um bocadinho da zona de conforto, se calhar nem funciona para nós. Não gostei. Mas pelo menos a gente tenta. Em Portugal em si, agora tem bastante estrangeiros, tem bastante investimento. Há também mais oportunidade para as pessoas que queiram ficar em Portugal, que não queiram sair fora do país? Talvez, mas eu acho que como o mundo está a passar por esta fase em que toda a gente vai para todo lado, não é? E o facto de termos muitos investidores em Portugal a comprar casas e a fazer negócios, às vezes não querem empregar os portugueses ou não querem, os portugueses vão ficar sem poder de compra para comprar a própria casa em Portugal. Então aí depende. Às vezes criar um trabalho não é propriamente, criar um negócio em Portugal não é, por uma pessoa estrangeira, não é propriamente criar trabalho para o português. Por isso é que eu estou a dizer que temos que abrir a mente. Às vezes funciona ficar no país, outras vezes não funciona. Mas isso é consoante a nossa realidade e para mim temos que tentar. Para mim foi, quando eu vim para cá nos primeiros 2 meses, que é o treino, a gente não está a voar ainda, impossível, eu chorava todas as noites, com saudades de casa, com saudades na altura de namorava em Portugal, com saudades do namorado, não falava português, para mim isto era uma coisa super diferente, estava sozinha, sem ninguém, sempre em casa, ia para as aulas, a gente volta às aulas, né? O meu trabalho era aulas e era tudo em inglês e nós começamos a nossa cabeça a dar o tilt, não é? Assim, e agora? Agora não posso voltar para trás, agora eu quero continuar. Foi uma luta entre coração e razão. Quando eu entrei no avião, no aeroporto, eu chorei o voo inteiro. E não era nada, nem sequer tinha saído, não é? Uma viagem só, umas férias e tal. Mas eu, na minha cabeça, eu acho que quando eu me propus a fazer isto, eu queria fazer a sério. Eu queria tentar, eu sabia que ia ser difícil, mas eu queria tentar e eu fui. E eu tenho muito orgulho nisso. Você disse que, depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, como se deve, como é que é os requisitos, né? Mas você disse que hoje já tem em várias partes do país que fazem recrutamento. Portugal já é há muitos anos um país em que tem muita imigração, pessoas que saíram já há muitos anos para outros países. O português é um povo mais trabalhador, um povo mais fiel? Como é que você vê? Hoje tem muita gente nessa companhia. Sim. Trabalhando. O que você sente sobre isso? Toda a gente é diferente, não podemos colocar o português no mesmo saco, não é? Mas eu tenho a certeza e eu tenho noção que o português que sai de Portugal é sempre muito bem visto. Em qualquer país, não é só nesta empresa, não é só neste trabalho. Nós somos muito atentivos com as pessoas, atenciosos, damos aquele jeitinho português. Quando eu faço o voo de Portugal, eu agora estou na primeira classe, na cabine, nós passamos económica, executiva, primeira classe. Mas eu adoro quando eu faço um voo na económica, às vezes o avião volta só 2 classes e a primeira classe vai trabalhar a dar uma ajudinha na económica. Aquele jeitinho de, olha, se encontrar mais um queijinho, não se esqueça. E eu lembro-me, eu vou lá levar o queijinho. É assim, e então eu acho que essa sensibilidade é muito nossa. É muito nossa e falar pelo nome e está um velhinho ali naquele lado da cabine, olha, Joana, traga-me não sei o quê. Traga, sim senhor. E isso é o nosso gosto
por ajudar ou por servir, eu acho que nós somos muito trabalhadores. Em Portugal, mas fora de Portugal, muito. Muito. E sempre que eu volto a Portugal, o meu companheiro não é português e a gente não tem muito hábito de dar gorjeta em Portugal, né? Ele quer sempre dar 30, 50 euros de gorjeta. Às vezes a conta é tipo 10 euros e ele quer dar 50 de gorjeta porque as pessoas, só a fazermos o nosso trabalho em Portugal, nós somos um povo que dá muito, que é muito simpático, que a gente vai para os Estados Unidos e é assim, olá, tal. A gente vê que aquilo é forçado, é só para ganhar a gorjeta. Como nós não estamos com esse intuito, não é? Nem tem esse hábito, né? Não, eu acho que nós fazemos as coisas mesmo por gosto. Nós fomos ensinados a servir bem, fora ou dentro. Mas o português que sai de Portugal, muito trabalhador. Yeah. Que legal. Joana, e você que tem essa natureza de falar e tal, como é que é a Joana? Como é que é a história da Joana, assim, de berço, para poder formar a personalidade? Porque há muita gente que passa por uma dificuldade e faz disso uma vítima. E há pessoas que passam por certas dificuldades e falam assim, você é forte e vou vencer. Eu vejo isso em você. Pelo pouco que falei contigo, me fala, o que te motiva, o que te faz tudo isso? É que eu não tive muita opção, na verdade. Quando o meu pai saiu de casa, fiquei eu, a minha mãe e o meu irmão, e ele, entretanto, emigrou. E nós não temos contacto. Não temos contacto, não há aniversário, não há Natal, não há feliz aniversário, não há nada. Isto não é... Eu nunca me vou fazer uma vítima por isso. Acontece, a vida. Infelizmente é triste, mas a minha mãe foi minha mãe e meu pai, desde os meus 15 anos. E como o meu irmão... O seu pai... desapareceu da imagem. Ele está vivo, mas não se importa. Ou se calhar importa, mas o ego é muito grande. Qualquer que seja a razão... Ele saiu fora do país. Sim. Qualquer que seja a razão, não está na nossa vida. E na altura, o meu irmão era muito miúdo, não é? Tinha 4 anos. Nós temos 12 anos de diferença. Então eu fui a segunda mãe para o meu irmão. E quando nós estamos mãe, irmã e um pequenino, eu tive que tentar arranjar formas de... A minha mãe não conseguia, a minha mãe tem o próprio negócio, mas não é uma coisa milionária, não é? E para estar a sustentar um adolescente e uma criança, eu pensei, não é justo eu ficar aqui sempre às custas da minha mãe. Na minha cabeça eu tive essa noção, se calhar eu devia tentar trabalhar, fazer alguma coisa, ganhar o meu pé de meia, para a minha mãe não ter que se preocupar comigo. E muitas vezes, eu nunca passei fome, graças a Deus, mas muitas vezes eu sei que a minha mãe perdia aqueles 10 euros que eram importantes para ela, para me carregar o telemóvel. E isso, para mim, é a minha maior motivação. Eu não quero que a minha mãe ou o meu irmão, nunca mais na vida, tenham de fazer esforços, principalmente por dinheiro, que eles deixem de estar bem para outra pessoa ficar bem. Então, para mim, essa foi a minha maior motivação. Eu tenho que sair daqui, porque, não só por mim, mas pela minha família, porque eu preciso de fazer alguma coisa, de ganhar dinheiro. Onde é que eu posso fazer isso? Onde é que eu posso buscar? Então eu não desisti dos estudos, continuei, mas, como eu falei, eu vinha trabalhar fins de semana, quando estava em Lisboa vinha para Coimbra, para ganhar no final, eu ganhava 50 euros ao fim de semana, pagava o autocarro, chegava a Lisboa com 30 euros para a semana. Mas a minha mãe não tinha que me dar. E eu conseguia, com o meu próprio dinheiro que eu ganhei, pagar o meu almoço, os meus lanches, os meus jantares. E eu fazia isso sempre. Durante esses 3 meses que eu tive a estagiar, fazia isso sempre. Depois comecei a ter outros trabalhos durante o verão, aqui, mas essa era a minha maior motivação. Tens que fazer alguma coisa pela vida. Este não é o teu propósito. Não vais baixar os braços e ficar aqui. Tens que lutar, sair. E deu certo. Deu certo. Então, isso é bom para as pessoas verem que não interessa se vem de uma aldeia, ou lá no Brasil, como se diz, lá da roça. É isso. Uma cidade pequena. Não interessa se vem de uma família bem constituída ou não. O caminho é lutar. É correr atrás. Para mim, 100%. E que de onde você veio,
não se define de onde que você pode chegar. Nunca. Nunca podemos esquecer de onde a gente vem. Mas não é uma condicionante onde nós podemos chegar. Não. Obrigado por compartilhar mais um pouquinho da sua história. Quais são as vantagens e as desvantagens de ser comissária, tripulante ou cabem cru, de acordo com cada país? Vamos começar pelas desvantagens, que é para nos focarmos, para sermos com nota positiva. Para mim, desvantagens é, especialmente numa companhia fora do país, internacional, tão grande, a distância. Nós estamos a 8 horas de voo de Portugal, mas é longe e não dá para ir sempre que a gente quer, né? Depois, sendo uma companhia internacional, mais uma vez, os nossos horários. Nós tanto vamos hoje para a Austrália às 2 da manhã, chegamos lá às 5 da manhã, queremos visitar, porque no outro dia às 6 da manhã já temos que voltar. Às vezes temos que esforçar, né? O nosso corpo sofre, o jet lag, o cansaço, os horários. Então uma pessoa que a gente trabalha por turnos, mas não é um turno fixo. Portanto, hoje eu vou voar às 10 da manhã e daqui a 2 dias tenho um voo à meia-noite até ao meio-dia. E temos que nos manter ali com a energia. Então, para mim, essas duas não são as únicas desvantagens, mas para mim são as maiores desvantagens. Outras coisas dá para passar por cima. Vantagens. Conheço todo o mundo. Os bilhetes são muito baratos. Dubai é um país maravilhoso para se morar. Sendo mulher aqui, maravilha. Temos a nossa própria cabine do metro. Temos atendimento especializado. As pessoas têm muito esse preconceito. Uma mulher nas Arábias, uma mulher no Médio Oriente. Pelo contrário, somos muito respeitadas. Muito mais, se calhar, do que seria respeitada na Europa. E aqui é tipo, a mulher é... Nos voos também são respeitadas? Somos. Ainda há preconceito. Temos alguns países que, por causa de costumes e religião, que o homem não gosta tanto de ouvir ordens de uma mulher. Existem alguns países assim. Mas nós aprendemos as técnicas e sim, as ferramentas necessárias para sair contra. Saber lidar com isso. Mas isso em qualquer sítio também, não é? Okay. Às vezes há sítios que um homem, ou até uma mulher, às vezes pode desrespeitar só porque não está num dia bom. Cada país tem sua cultura. Exatamente. Aí a gente aprende a... Exato. Então, para mim, isso é uma vantagem maravilhosa. E também a vantagem maior de todas é a nossa resiliência e o nosso conhecimento sobre culturas. Porque aí eu não vou levar a mal. Às vezes a pessoa, se fosse uma pessoa de fora a ver, ei, está a desrespeitá-la, está a fazer assim. Para mim não é um desrespeito, porque eu já entendo que o background da pessoa, ou que a cultura, ou que os ensinamentos foram muito diferentes e nós conseguimos ter esse conhecimento. Isto é uma escola de vida. Sair do país é uma escola de vida. Então, vir para o Médio Oriente e trabalhar numa empresa tão grande em serviço ao cliente, escola de vida. As mudanças de horários são bem pesadas, às vezes, ou não? São. Às vezes a gente trabalha... Eu fiz a semana passada um voo para Melbourne, 14 horas. E quando obviamente nós temos um break para dormir, não é? Uma pausa para dormir no voo. Mas se calhar de ficar com a primeira pausa, porque não podemos ir todos ao mesmo tempo e temos uns bunks, temos uns beliches no avião e temos que nos dividir em 3 pausas. Se calhar ficar com a primeira, às vezes acontece, a gente sai da pausa e está 10 horas a trabalhar ali. E temos que nos manter acordados. Então, às vezes é complicado. Como é que é? Vocês têm uma cama lá em cima que sobe? Como é que funciona? Sim. Já para os voos mais longos? Exato. Em todos os voos, mais do que 10 horas, são obrigatórias horas para dormir. E às vezes nós temos assentos bloqueados para nós. Às vezes é um assento normal de passageiro e põe-se umas cortinas e temos um assento. Quando é voos um bocadinho mais curtos, por exemplo, em Lisboa, se eu não estou em erro, no voo da noite, quando a gente faz o voo, voltar daqui é das 9 da noite de Lisboa, chegamos aqui 8 da manhã, a gente tem uns assentos. Às vezes acontece, e podemos dormir, às vezes acontece que temos uma coisa que nós chamamos Crew Rest Compartment, que é CRC, que são os beliches, dependendo de qual é o avião, porque nós temos na nossa frota 2 aviões, o Airbus 380 e o Boeing 777. Agora vamos entrar com mais um, com o 350 em breve. Qual que é a diferença?
A companhia é diferente, produz. Um é Boeing, a empresa, o outro é o Airbus. Esse Airbus 380 é o que tem os 2 andares. Então é o nosso maior e o outro é o pequeno. Claro. Não é bem Mas pequeno. esse que vai entrar agora é O 380, não, o 350. é equivalente ao 380? É da mesma empresa, o mesmo produtor, é do Airbus, mas é um avião mais pequeno. Ok. Vai fazer voos um bocadinho mais pequenos. Talvez vai ficar entre o intermédio, entre o muito grande e um... Talvez, e acho que alguns voos que se calhar não têm tantos passageiros também vão passar a ser nesse voo. Nós tínhamos Porto antes, diz-se, antes era no 777, diz-se que talvez vai entrar novamente com o 350, vamos fazer o voo para o Porto. Então, muito feliz também, vamos voltar a voar para o Porto. Mas esses compartimentos, então, dependendo do avião, pode ser em baixo dos assentos do passageiro ou por cima. Quando é o Boeing, esse o 777, que é o que faz Lisboa, é por cima. Quando é o outro, o grandalhão, é por baixo ou na mesma cabine dos passageiros. E são uns beliches. É literalmente, nós temos umas caminhas em cima das outras, tem dentro uma televisão, tem um colchão, temos a manta, temos os headphones, igual da business class, são headphones que protegem o som, como é que se chama? Soundproof. E vocês têm quantas horas de descanso? Depende de qual é o tamanho do voo. Imagina se for, por exemplo, para o Brasil, que são 14 horas. 14 horas. Umas 2 horas e meia. De descanso para dormir? Se o voo estiver mais vazio, talvez dê para dar um bocadinho mais tempo. Que aí vocês tem a ver- dividem. Porque tem a ver com tem a ver com o tempo entre os serviços. O voo do Brasil tem 3 serviços de comida. Porque, ou seja, para você viajar essas 14 horas, né? Que é 14 horas, você também teve que estar no aeroporto 2 horas antes. Então, Correto. de 14 passa para ser 16. 16, né? Tem E- que acordar. E depois, antes disso, também tem a situação que vocês têm. Como um trabalho normal, né? Que é normal também em qualquer trabalho. Você tem que acordar, preparar, pegar o transporte. Tipo, mas sempre pode contar que, vamos supor, que se você vai sair sua casa Para mim, 1h30 antes do meu horário de entrada. e onde conta seu horário de entrada? No aeroporto? Sim. Quando a gente faz o nosso check-in, conta o horário pré-voo, 2 horas. Temos que fazer o nosso check-in. Então, quando a gente chega ao voo do Brasil, eu já estou acordada há 4 horas. Porque eu acordo normalmente 2 horas antes do voo, 1h30, que é 1 hora para me preparar e para ver as últimas coisas, e meia hora para chegar ao trabalho. Depois, 2 horas antes do voo, a gente faz o nosso briefing, a nossa reunião, porque a cabine crew é toda diferente sempre. Então, nós vamos conhecer quem são as pessoas, de que país, temos as nossas formalidades, checar os documentos, está tudo ok. Então, antes de vocês fazer esse check-in e acabar o seu serviço, são 16 horas. E dessas 16 horas, você tem 2h30 Correto, para descansar. correto. E aí, quando chega ao Brasil, se quiser explorar o Brasil, carnaval, não dorme. Não dorme. É aí que fala a minha desvantagem. Yeah. É muito física. Não é para toda a gente. Além de estar lá em cima, pressão. Pressão, tudo se sente mais, desidratação, cansaço, a perna incha. E a Essas mulher, coisas de então, viajar. sente mais, né? Porque tem os altos e baixos. Verdade. É verdade, é verdade. A gente sente mais. Sim, hormonas, tudo mais. A gente sente muito mais. Então, por isso que eu digo, eu estou aqui faz tempo, mas é porque eu sei que este trabalho é para mim. Eu consigo fazer. Mas nem toda a gente consegue, porque as pessoas pensam que é só o glamour. Não é só o glamour. Tem trabalho. O trabalho proporciona a vida de glamour. Mas a gente tem que trabalhar para poder aproveitar, não é? Claro. E muita gente, muitas vezes, sacrificar o nosso sono para poder explorar o Cristo Redentor. E imagina, você voa daqui para o Brasil. Chega lá, você fica quanto tempo? São Paulo, eu acho que neste momento são 30 horas. Ou seja, 30 horas desde o momento em que abre a porta do avião, quando a gente chega, até a porta do avião, da descolagem, a porta do avião fecha para descolar. Então nunca é 30 horas. Então estamos a falar de para aí Talvez umas 28, 26. 26. Exato. Porque a gente tem que pensar que quando sai, quando abre a porta,
Sai o passageiro, entra o senhor de Ok. limpeza, a gente vai Então para o você dá hotel. para curtir ainda lá um dia. É isso, dá um dia. Mas Que depois você tem que voltar descansado para trabalhar. isso mesmo, isso é importante. Porque senão a gente não consegue fazer o voo da volta, né? Agora Rio dá um pouquinho mais tempo. Acontece às vezes umas diretas. Ai, Acontece. o destino é legal, deixa eu curtir um pouquinho. Acontece. Então quando eu vou para casa, mas aí eu sei que eu vou ter que esforçar para ficar acordada, porque isto é um trabalho, nós estamos com a vida das pessoas ali. Claro. É um trabalho que tem muita importância, é um trabalho, não é? Sim, Eu sim. tenho que estar descansada para poder operar a porta em caso de emergência, para poder acudir a um passageiro que se sentiu mal, não é? Não posso ser egoísta. Isso é uma responsabilidade. Muito. Não posso ser egoísta. Se eu não conseguir, se eu pensar que estou completamente de rastros, não vou esforçar assim tanto, né? Eu tenho que saber que o meu corpo consegue fazer isso. Eu consigo fazer isso. Mas também foi do hábito. Eu acho que antes eu ficava mais cansada. Agora, como eu estou acostumada, o meu corpo acostumou a esse tipo de trabalho, eu acho que eu aguento-me bem. Mas não podemos sempre... Ok. Exploramos um pouquinho mais o assunto da desvantagem e acredito que tem mais várias outras desvantagens. Vamos explorar um pouquinho mais o assunto da vantagem. Conhecer outros países. Maravilhoso. Todos os países. A gente é o pequeno almoço em Paris, almoço em Londres, jantar em Nova York. É assim, a vida de comissária, de espadeira, de tripulante, é assim. E por exemplo, quando vocês vão, ficam num bom hotel, as coisas é legal. Sim, os hotéis são sempre maravilhosos. A gente fica em Sheratons, Hiltons, Holiday Inn, não são hotéis, são hotéis, grandes nomes. Marriott, o meu favorito, é muito confortável. Então, a companhia sempre põe o conforto da tripulação acima de tudo. E temos muitos descontos também. Nós ganhamos uma nós chamamos allowance, não é? Ganhamos um dinheirinho para gastar na nossa estadia, que é focado nas refeições, mas depois no hotel nós temos descontos, 50% na comida, não pagamos o room service, a bandeja, a gente não paga esse serviço. Dependendo do hotel temos os descontos, temos o lounge para a crew, que tem snacks e coisas assim. Muitos hotéis têm assim essas coisas, então é muito bom. Mas fora do hotel não costuma ter. Aqui em Dubai, sim, em todo lado. Sim, mas Nos outros sítios, não. nos outros sítios não. Não. Ok, fixe. E vocês também têm um outro, não sei se para a comissária tem, que é o desconto dos amigos. Ainda Temos. continua? Sim. Nós temos para o nosso marido, mãe e irmão, eles vão um bilhete stand-by. É como o nosso bilhete, como é para nós. A gente chega ao aeroporto e se houver lugar a gente vai e se não houver a gente não vai. Mãe e irmão têm alguns bilhetes limitados. Marido é como se fosse cabin crew, o marido. Ou a mulher, a esposa, né? Então ele tem bilhetes ilimitados. Então dá para fazer umas estadias juntos até. Às vezes estou a operar o voo e o meu companheiro vem comigo no voo, passa às 24 horas, pode ficar comigo no hotel, sem qualquer custo, e vai explorar a cidade. E sempre que vocês viajam, ficam num quarto só para vocês? Sim. Separado para cada um? Separado. E sempre cama de casal ou 2 camas. Não são aquelas camas pequeninas. Não, é sempre condições espetaculares. E muitas vezes até têm os mesmos preços, os mesmos descontos que nós, quando levo o marido e tal. Tem os mesmos descontos, tem as mesmas coisas que a cabin crew. E depois, à parte, a gente anualmente pode colocar uma lista de amigos ou de familiares. São 2 listas diferentes. Familiares não conta, é quantos familiares a gente tiver. E amigos. E depois podemos usar durante um ano. Acho que a gente tem 20 ou 15 bilhetes anuais onde os nossos amigos podem usar. Você acha que, pensando numa parte empresarial, entre empresário e funcionário, pensando assim, são essas coisas todas, essas regalias todas que fazem vocês sentir gratificada, incentivada e ser o trabalho de ouro? Sim, em parte sim. Temos que nos lembrar que isto é uma empresa multinacional. Não é uma empresa pequena. Não, toda a gente, é muita gente, nem toda a gente se conhece. Então não há favores. Às vezes as coisas parecem que não são justas, não é? Em todas as empresas grandes, mas temos que perceber que uma empresa grande tem que se reger por regras. E as regras são iguais para toda a gente. Às vezes, mas aquela pessoa ficou doente porque esta razão e aquela ficou porque foi sair à noite ontem. No final do dia,
é uma empresa grande e as regras são... Tem que ser standard. Tem que ser, exato. Senão, não dá para estar aqui. Porque aquele... Mas a razão foi esta. Senão eles... Infelizmente... Ou eles cortam, ou tem que ter esse balanço. Porque não dá, não tem outra forma. A mesma coisa quando foi, infelizmente, a situação do Covid, não é? Que algumas pessoas tiveram que sair, outras ficaram. Tem que ser as mesmas regras para todas. Infelizmente, havia pessoas que, se calhar, até eram muito boas no trabalho, mas como o contrato acabou, o que é que a empresa grande vai fazer? Tem que mandar embora essas pessoas, porque... Qual é a justificação para mandar outra que o contrato não acabou? Não é? Então, é uma empresa grande, tem as regras e temos que seguir as regras. Não dá para ser justo para todos. Não, porque lá está, a justiça tem que ser, ou é para ser justo para todos, às vezes a gente sente que estão a ser injustos, não é? Mas as regras estão lá. Infelizmente, isso é outra coisa que é tipo assim, então, trabalhamos para uma empresa grande. Mas se a gente seguir as regras, nada acontece, não é? Qual que é a diferença? Assim, sei, pronto, não... O que você sente da diferença de trabalhar numa empresa grande ou uma empresa pequena? Acredito, você nunca trabalhou numa empresa da aviação pequena, mas já trabalhou em outros trabalhos. Qual que é a diferença que você sente? Quais são os pontos que você sente dessa diferença? Bom, quando eu trabalhava na Primark, nós éramos, talvez, 40, 50 colaboradores, não tenho a certeza, mas vamos tentar comparar nesse ponto. Às vezes, quando nós somos menos, há mais facilidades. Hoje eu estou doente, posso trocar com um colega. Nós conseguimos trocar voos, mas não de hoje para amanhã. Não conseguimos trocar férias com, eu hoje quero férias e afinal eu tenho férias em setembro e eu quero em outubro, vou trocar. Essas coisas, quando trabalhamos numa empresa grande, não dá para fazer. E na empresa pequena toda a gente se conhece, então é mais fácil. Mas ao mesmo tempo também é bom que nem toda a gente se conhece. Porque qualquer coisa que aconteça, a gente sai um bocadinho mais despercebido. É só preciso tentar andar ali na linha um bocadinho e ninguém se chateia, ninguém diz nada. Na empresa pequena, se for um bocadinho ao lado, já se vai ver, não é? Então podemos ver por essa forma. Tem as suas vantagens e desvantagens, as duas, eu acho. Em termos de crescimento pessoal, acha que uma empresa pequena te dá mais oportunidades de crescimento e uma empresa grande te vê mais como números? Isso é uma coisa que se diz muito aqui, neste contexto da aviação. Somos um número. Mas vou tentar não ser hipócrita, estamos aqui a ter uma conversa normal. Eu não me considero um número porque, para mim, em qualquer trabalho que eu faça, eu ponho o meu melhor e eu dou o meu melhor. E eu acredito que se nós fizermos as coisas da melhor maneira e com as melhores intenções, a vida vai nos retribuir. Tens o seu aproveito. Sim. Então, para mim, ainda que isso é aquilo que se diz, que somos todos um número, eu se calhar ainda sou ingênua, não sei, ou se calhar é uma coisa que eu gosto de pensar porque me ajuda. Está fazendo o seu papel e sendo grata pela oportunidade que tem. Talvez as pessoas achem, ingênua, não sabe nada da vida. Para mim, ainda depois destes anos todos, eu não considero que sou um número por causa disso, porque eu venho e eu sempre vi coisas a crescer porque eu trabalhei. Ok, então, mesmo que não seja um número, beleza, mas qual que é a diferença que você sente entre uma empresa grande em termos de oportunidades? A oportunidade vem para toda a gente ao mesmo tempo. Mas qual que é a diferença de uma empresa grande e uma empresa pequena? Aí está, porque na empresa grande conta, sendo um número, o número que conta é quando eu entrei. Então, quando chegar a oportunidade de progressão, de upgrade, eu vou tê-lo. E numa empresa pequena, às vezes não importa quando entrou. Tem muitos outros fatores ali, se conhece o chefe, ou se o aproveitamento é melhor, ou se não é, ou se fez aquilo. Numa empresa grande não é assim. Tanto, se chega àquela altura, óbvio, se tiver um desempenho muito mau, se calhar tem alguma coisa ali no file, no perfil, que não vai... Ou seja, numa empresa grande, a progressão de carreira pode ser mais pelo tempo de casa e o standard de desempenho. 100%. Numa empresa pequena, tem vai muitos fatores, porque que a pessoa de uma empresa pequena também acaba por ter muitas funções, né? Então, se ela consegue tapar vários... Talvez seja uma mais-valia para a empresa e se calhar é essa que vai subir. Ou não.
Ou se calhar não há ninguém que consiga fazer tantos E que trabalhos seja e também continua em e que baixo. seja também uma oportunidade para o funcionário também aprender várias coisas, né? E assim vai poder dar um superpoder. Para aquela função. Exato. Numa Pra um empresa grande não é crescimento. bem assim. Na empresa grande, a pessoa que é comissária não vai falar, olha, Agora vou para o office. deixa eu te dar uma ajudinha aqui no check-in. Não. A função dela É aquilo. E ela tem que fazer bem, ponto e acabou. É isso. E aí, quando chega a altura de progressão, vai ter a sua Vai ser promoção. visto, Vai ok. Foi cumprido, beleza. Perfeito. Pum. Mas não vai ser porque ela fez o trabalho da ajudar no check-in, Não. Ela fez Quando o trabalho. a gente assina um contrato, estas são as funções, recebemos este ordenado. A gente tem que cumprir estas funções para receber o ordenado. A partir do momento em que há um desequilíbrio, talvez não chegue a promoção. Agora, se o trabalho no contrato está lá, a gente ganha o nosso dinheiro e temos a promoção. Magnífico. Isso é bom para vocês entenderem, sentirem uma pessoa que trabalha numa empresa grande, qual que são a visão de crescimento e de desenvolvimento para às vezes pessoas que também trabalham numa empresa pequena, porque às vezes não entendem certas coisas. Porque eu sou, né? Porque é diferente. Não. Tem suas vantagens e desvantagens. Sim. Né? Joana, como uma pessoa pode se inscrever para ser uma comissária e quais os requisitos? Então, a empresa para a qual eu trabalho está a recrutar em massa. Porque nós estamos sempre... O negócio está a crescer, o business, não é? Querem saber qual que é o nome da empresa? Só veem qual que é a empresa maior do Médio Oriente que vocês vão entender. Exatamente. É ir no website, fazer a inscrição online, colocar os dados. Depois disso, tem que ir àquilo que eles chamam Open Day, que é o dia aberto, leva um currículo, leva a fotinha, veste-se exatamente como está lá no website, está tudo lá. E aí vai ser convidado ou vai à data do recrutamento e é preciso ter 1,60 m, chegar em bicos de pés a 2,12 m. Tem que saber chegar no bico de pé. Pode ser em bicos de pé, 2,12 m, assim, tocar lá em cima. Bico de pé, para quem está vendo no Brasil, é na ponta do pé. Na ponta do pé. No bico do pé. Tem que chegar na ponta do pé, a 2,12 m, que é para conseguir aceder aos equipamentos de emergência nas bagageiras. Tem que ter 21 anos e, neste momento, experiência em serviço ao cliente. Qualquer coisa dá, não é preciso trabalhar nos telefones a servir ao cliente. Não. Qualquer coisa que tenha a ver com serviço, atendimento ao cliente. Já tenha trabalhado em alguma coisa. Sim, se calhar ajudou a minha mãe na lavanderia, se calhar fez lá umas horas a ajudar a dar a roupa. Pode colocar, nunca se sabe. Qualquer coisa que tenha ajudado nesse aspecto de cliente é para colocar lá. E aí é só ir e vai correr bem. Vai correr bem, vai dar tudo certo. E, ou seja, em Portugal vocês têm vários sítios, né? Vários no país todo. Várias cidades, sim. No website está sempre atualizado. Eles vão sempre colocando novas datas e é sempre seguir. Eu não sei quais são, tenho que ir ao website e ver sempre. Fazer o trabalho de casa. Verdade. Joana, como foi a sua adaptação aqui em Dubai e como é estar sempre viajando? Você já falou um pouquinho, mas... Adaptação custou no início, não posso mentir, não é? Como falei. Mas a gente vai desbloqueando novas características e novas coisas, vamos aprender novas coisas sobre nós mesmos. Quando saímos assim de um país para uma coisa completamente diferente, a distância, a língua, a cultura, é tudo muito diferente. Foi complicado porque não tinha ninguém, mas uma coisa que é boa neste tipo de trabalhos é que nós entramos com uma turminha ali e estamos juntos todos os dias, então eles passam a ser, naqueles 2 meses de treino, a nossa família. São aqueles amigos que a gente estuda, que a gente faz jantares em casa, a gente fica ali naquele suporte, o que é muito bom. Então, essa adaptação, que poderia ter sido muito pior, eu acho que quando uma pessoa sai para fazer outro trabalho... São as pessoas que moram com você? Que estão na mesma turma. Nós vamos morando, quando nos colocam na casa, é onde houver um lugar. Ou mulher com mulher e homem com homem, mas é onde houver espaço no edifício e no apartamento.
Agora, quando a gente entra, às vezes são pessoas que já estão a voar há 1 ano ou 10 e juntam ali porque alguém saiu e aquele quarto estava vazio. Mas quando nós estamos a fazer o curso de 2 meses, que não precisa de entrar, não precisa ter curso anterior para entrar, eles dão o curso quando chegam em Dubai, a nossa turma, os nossos batchmates, estão ali connosco todos os dias. São os nossos colegas que fazem connosco os exames, as coisas. Então, a gente conecta porque todos somos novos ao mesmo tempo. Desses 9 anos que você está... 9, né? Uhum. É a mesma turma, praticamente? Ou mudou muito? Muita gente já saiu. Nós entramos todos juntos, mas depois, quando começamos a voar, vai cada um para o seu lado. É só aquela... Como se fosse a turma da escola. Saiu porque... Saíram. Saiu seguiram da empresa? A vida deles. Sim, saíram da empresa. Saíram da empresa, sim. Okay. Seguiram a vida deles. Pensava que poderiam ter ido para outra localidade? Não. Saíram da empresa. Okay. Despediram-se ou foram despedidos. Ou, ok, enfim. forever. Nós entramos... na minha turma éramos 21 e agora devem estar aqui uns 4. Mas também já passaram 9 anos. O pessoal já foi embora, outros vêm só pela experiência, óbvio, outros casaram, normal. Filhos, real estate, há tanta coisa, não é? A vida muda, não é? Às vezes já não é para nós, ficamos só 3 anos ou 1 ano. Então, esse é o nosso apoio aqui. Então, essa foi uma coisa complicada, da adaptação. E depois, eu acho que quando começa a voar e a viajar, a gente distrai um pouco. Aquele medo e aquela solidão acaba. Porque a gente está em todo lado. Em todo o tempo, em todo lado. Conhecemos tanta gente nova. Nós somos 20 mil. Cabin crew. 20 mil são muitos. Claro. É muito raro voar no mesmo voo com as mesmas pessoas e eu tenho 8 voos por mês, média. Quanto tempo vocês ficam aqui em Dubai? Antes de, assim, a média? Eu diria que é metade do tempo fora e metade do tempo aqui. Sim, 15 dias, 15 dias. Okay. Mas depois é dividido e também depende sempre se o nosso voo é muito longo. Por exemplo, antes de um São Paulo, a gente precisa de 2 dias de folga antes, 2 dias de folga depois. Porque é um voo muito longo. Então tem aquele termo de aclimatização. Nós Qual temos os que estar voos que você mais faz? Lisboa, Ok. tento fazer sempre. Bangkok. Você põe lá uma lista dos países que você tem preferência? Sim, todos os meses a gente pede aquilo que queremos. E todos os meses nós estamos incluídos, vamos dizer assim, grupos, e a gente vai tendo prioridade. Aí o nosso grupo passa para baixo. Sempre vai subindo a prioridade, então temos mais possibilidade de ter os voos que pedimos. Então, quando nós estamos em topo da lista, talvez eu vou ganhar Lisboa, e se eu estiver em último da lista, naquele mês, não vou ganhar. Então é uma coisa assim de sorte. Mas depois conseguimos trocar. Talvez a pessoa não quer fazer Lisboa, prefere fazer Paris. E como é que muda? É um sistema? Um sistema, sim. No site da empresa a gente entra, coloca as nossas credenciais. Ou seja, quando você fala, olha, quero mudar, não quero ir para Lisboa, quero ir para tal sítio. E se fazer match com alguém dessas 20 mil pessoas, alguém que falou, eu não quero ir para Lisboa, eu quero ir para Bangkok. E você... Mais ou menos assim. E eles falam, ok, então troca com fulano. Pum. Mais ou menos assim. Mas a gente tem que fazer isso individualmente. De novo, trabalho de casa. A gente vai no site, escolhe o voo que quer entrar e depois mandamos o pedido para trocar. Se tu estiver alinhado, às vezes, por exemplo, a pessoa tem já um outro voo a seguir e não pode fazer o nosso voo porque já tem um voo que chega mais tarde, às vezes 1 hora ou 2, não é legal. Porque nós temos que seguir essas legalidades em termos de voos. Tem muita coisa que influencia. O sistema... East, West, né? Se a gente vai para ali... O sistema deles deve ser fabuloso. Né? Gigante. E aquilo, imagina, em 1 minuto diz logo se é válido ou se não é válido. E depois temos que esperar que a pessoa aceite ou não. Deve ter muita inteligência artificial lá para trabalhar, para poder... Muita gente a trabalhar, de certeza. Por isso é que nós temos que ser nós próprios aí tentar fazer o pedido, não é? Imagina se cada pessoa dessas 20 mil fosse dizer à companhia, eu quero. Não é assim. Nesses 9 anos, você viu muita evolução de modernidade e tecnologia? Ah, sim. Em termos de, por exemplo, o website, quando a gente entrava antes, nós tínhamos uma coisinha que era o FOB, que era um instrumento pequenino, já não tinha, tipo um porta-chaves. Token. Exatamente. E aí a gente tinha, para entrar no website, colocar aquele número que mudava a cada minuto. Então, se a gente não tivesse,
não conseguia entrar no website. Isso é, para mim, das maiores mudanças. Agora, é com a cara, tem uma aplicação, não é? O autenticador, e a gente vai com a cara e com a password e tudo mais. Então isso é, para mim, gigante. Depois também o investimento em social media, em publicidade. Agora, as coisas que as companhias também fazem online, super moderno, mudou tudo. As pessoas querem ver, tem mais esta influência do digital, não é? As pessoas querem ver o que é que a Cabin Crew faz, ou como é que é o assento, onde é que vai, seguir o dia da vida. E as empresas agora fazem isso. Eles têm influenciadoras para eles? Não, mas tem uma equipa, por exemplo, tem a equipa de marketing e tem a equipa da comunicação que que marca uma hora para aquela crew, por exemplo, vamos até Sydney, vamos até a Austrália e fazemos um vídeo a seguir aquela crew a ir à Austrália. Uau. O que é que faz no voo? Mas isto é uma empresa, a própria empresa que faz, e pode ser qualquer pessoa que eles decidem que vale, tem as características físicas ou, enfim, que se adequa mais àquele trabalho. Então, levam essa pessoa e fazem o dia na vida da Cabin Crew. Como é que se prepara, onde é que não é aqueles vídeos que nós vemos nos websites, não foi o tripulante que pensou, vou fazer isto e vou mandar para a empresa. Não. Tem uma empresa, tem uma equipa gigante da empresa por trás da pessoa a fazer estes vídeos. Então, para mim, isso é uma ideia também brutal. E por exemplo, mas que posta no quê? Nos stories? Posta... Sim, na social media tem Snapchat, tem Instagram, tem Twitter, tem tudo. Tem tudo. Empresas assim estão em todo lado. TikTok, tudo. Então mostra como é que é a Cabin Crew saindo... Tem vídeo assim. Há um vídeo desses. Como é que ela saiu de casa, preparou, onde é que colocou o uniforme quando chega no avião, como é que é a reunião na sala. Isso é uma coisa que as pessoas gostam de ver porque eu estou a trabalhar, não vou mostrar isso. Então ter uma empresa externa a mostrar é uma coisa que interessa muito. E isso é ótimo para as empresas, porque dá o tal engajamento, não é? Uma coisa que as pessoas nunca viram. Porque eu vejo aqui em Dubai, eles estão sempre à frente em termos de tecnologia, em tudo. Principalmente começando pelas coisas governamentais, né? Eles têm aplicativo da polícia que você faz tudo. Uma pessoa estacionou, bloqueou seu carro, você não precisa ligar para a polícia e falar, olha, não, você só tira a foto, manda e o condutor vai receber uma mensagem. Um monte de coisas governamentais que estão... Então, imagino que também a Muito, sim. O menu, quando eu entrei, o menu era em papel. A gente tinha que dar a cada passageiro o desperdício. Não é? Um menu de papel. Agora, qualquer pessoa tem um telefone. Quando chega a bordo, conecta, não é preciso ligar à internet, o menu está eletrónico. Ainda temos que dizer o que é que vem no menu, não é? Uhum. Mas o menu está lá. A pessoa consegue fazer tudo sem ter que depender ou estar à espera. Está tudo, agora tudo é automático. Dubai é muito à frente em tudo. Em tudo. Duas coisas que eu queria perguntar ainda. Algum caso assim que você lembra que foi diferenciado, aconteceu num voo? Uma coisa assim que você lembra que possa dividir conosco? Na verdade, os meus voos são bem uneventful. Isso aqui não foi nada combinado, né? Não foi mesmo, e agora vou ter que estar a pensar. Mas situações. Olha, vou falar de uma coisa que me marcou, que talvez seja um pouco triste, mas eu consigo ver de novo o lado bom. Quando eu ainda estava na económica, isto foi há mais de 5 anos atrás, porque eu fiquei quando eu entrei, né? Eu fiz um voo para Luanda e tinha uma senhora que, a meio do voo, ela estava a viajar com a irmã em cabines diferentes, mas a meio do voo ela começou a ter um ataque de pânico. E nós temos sempre de ter em cada país que vamos uma pessoa que fala a língua. Então, Luanda, português, né? Angola. Eu fui tentar a compreender, não sei o quê, depois a Cruz chamou-me, ela falava inglês, porque ela morava em Inglaterra, mas chamaram porque é aquele toque, não é? O Portugal e tal. Ela estava a viajar porque ia ao funeral do pai. E ela vinha de Londres para Dubai, para Luanda, e ia encontrar a família que já não via há imenso tempo, para o funeral do pai, não é?
Então, eu fiquei com ela estava a chorar, ataque de pânico e tal, normal, né? Coisas que acontecem na vida. Por coincidência, boa ou má, a minha tia tinha falecido com cancro uns meses atrás. E o meu voo, quando eu soube quando era o funeral da minha tia, foi Roma. E eu fui ao Vaticano. Isto, vamos falar um bocadinho de religião aqui, mas eu acredito, porque, enfim. Então vou explicar como às vezes as coisas mudam, né? E eu comprei um terço pequenino que eu benzi na água do Vaticano e tinha comigo. Isto tinha sido uns meses atrás. Então, naquele momento, eu trazia comigo para todo lado. E naquele momento eu senti que aquele terço, porque obviamente o pessoal também angolano também é super religioso, não é? Como nós portugueses, aquele terço se calhar já não era para mim, ia fazer mais falta a ela, porque nós falámos sobre religião e sobre isso tudo, e eu expliquei-lhe, eu disse-lhe, olha, coincidência ou não, isto aconteceu comigo, eu tenho isto que eu uso sempre para me dar a minha energia para a fé, eu quero passar para a senhora. E ela obviamente chorou imenso, ela quis aterrar comigo de mão dada no assento ao lado dela, eles tiraram-me da porta, temos sempre pessoas na porta, né? Mas mudaram a minha posição e ela aterrou comigo. Óbvio, eu também fiquei emocionada, também umas lagriminhas, né? O que aparentemente não se pode fazer quando estamos em serviço ao cliente, mas ali eu acho que ela precisava também, nós ajudámos uma a outra, né? Eu dei-lhe o terço, ela foi para o funeral e passado uma semana eu recebi uma apreciação, um e-mail do serviço ao cliente de Luanda para o meu e-mail pessoal a agradecer. Ela foi, teve a força e lembrou-se e fez isso, então eu sei que eu ajudei essa pessoa no meu dia de trabalho normal, numa situação que ela estava tão triste, eu consegui fazê-la um bocadinho melhor. Não é? Então, para mim, eu tenho mais situações dessas com pessoas do que propriamente turbulência. Para mim, coisas normais. Felizmente, nunca aconteceu nada assim. Mas eu tenho algumas histórias destas de... Então, o seu trabalho, você se empenha tanto que é essa relação com as pessoas, né? Sim. E eu não falei para o meu supervisor ou para o meu chefe. Eu não faço este tipo de coisas com o intuito de ter... promoções. Não. Até porque, de novo, é uma empresa grande, não vamos ter uma promoção ou nada porque fazemos nada. Eu faço e eu acredito que as coisas boas que eu tenho na empresa, porque eu estou na primeira classe, eu faço os eventos da empresa, eu vou para o jato privado da empresa, que só temos 22 crew com a licença. Isto são coisas, somos escolhidas por convite. Então isto são coisas que eu acho que é porque eu me esforço todos os dias sem ter nada... Dá o seu melhor. Sim, sem esperar nada vir. Nada em troca. É. Parabéns. Pessoa de sucesso. Obrigada. E o sucesso passa por aquilo que a gente faz com dedicação, com amor, com... empenho, excelência, né? Até que ponto os pensamentos limitantes podem atrapalhar nos sonhos e objetivos? Muito. Tem um papel muito importante. E vamos buscar de novo aquilo que nós colocamos na nossa mente, tipo, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Se nós começarmos a mudar a forma de pensar em relação a nós mesmos, nós vamos muito mais longe. O nosso único entrave é a nossa mente. Não há nada do nosso passado, da nossa economia, do nosso conhecimento. É a nossa mente. Estamos sempre a tempo, só temos que nos esforçar e tentar focar naquilo que nós queremos no nosso objetivo. Então, às vezes, nós deixamos de fazer as coisas porque já estamos a pensar negativo. Não vou conseguir. Mas nem tentou. Nunca tentou. Mas não é para mim. Quero muito... gostava muito de tocar um instrumento. Gostava muito de aprender inglês, mas já tenho 35 anos. Não é para mim, não consigo. Já tentou. Tenho que pôr um bocadinho mais de esforço. Tem, mas não tentou. Então nós não podemos, em nenhum momento da nossa vida, pensar no negativo em primeiro. Temos que tentar. Se não der, ok, pelo menos a gente tentou. Mas temos que tentar, temos que mudar a mentalidade. Temos que fazer um esforço para mudar. Focar no positivo e naquilo que a gente pode conseguir.
Não é aquela frase, e se eu cair? Mas e se eu voar? E neste momento, nesta situação adequa-se, não é? Temos que pensar em voar. E você recebe muitas mensagens, né? O pessoal te pedindo essa parte, né? De ajuda, sim. De ajuda. E eu, na verdade, sinto... Eu também, às vezes, né? Como crio conteúdo para minha rede. E não só pela rede. Eu sinto tudo que eu vejo à volta, sabe? Nós próprios precisamos força. Então, na verdade, esse privilégio de sair fora do nosso país, né, e a gente poder... lá está, tudo depende do ponto de vista, né? Para uns pode ser, coitado, saiu tão novo do Brasil, ou tão novo de Portugal. Não, para mim é um privilégio, porque me dá essa casca dura, né? De saber que, ok, não tem aqui o papai, não tem aqui a mamãe, não tem que ser eu e eu mesmo, ou eu e minha esposa, no máximo, e temos que coisa. Então, sinto que tem muitas pessoas que realmente precisam dessa força emocional, né? Força de saber e acreditar. Tá aí, muito obrigado. Vamos falar aqui... Você está 9 anos em uma empresa que tem muitas regras e benefícios. Qual conselho você daria para quem está começando seu trabalho com atendimento ao cliente? De novo, nós estamos a representar uma empresa, ou um patrão, um chefe. Então, às vezes, quando o cliente vem, não é sobre nós. Nós somos só o porta-voz de uma empresa. A não ser que a empresa seja nossa, né? Mas é bom se alguém tiver a começar serviço ao cliente e a empresa já for deles. Mas se alguém tiver a trabalhar para outra pessoa, temos que nos lembrar que a gente não pode reagir. Às vezes a pessoa vem e eu consigo, com uma reclamação, mudar a mentalidade da pessoa, mudar o aspecto da pessoa. Às vezes a pessoa precisa de falar e de reclamar e tudo mais. Deixa falar. Deixa reclamar. Aí vamos ver se a gente consegue ajudar. Foi alguma coisa que eu fiz, eu pessoalmente, ok, então aí consigo mudar. Agora, se não foi, se é uma coisa da empresa, temos que tentar entender, respirar. O cliente não tem sempre razão. Não tem. Isso é uma coisa muito antiga e não tem sempre razão. Mas nós não podemos pagar na mesma moeda. Temos que entender porque é que o cliente está chateado. O que aconteceu? Se calhar é uma pessoa que está aí para o funeral de alguém. Não, está num dia não. Se calhar ali alguma coisa aconteceu num outro voo ou numa outra loja e já aconteceu 2 vezes. Acontece. Às vezes a gente tem que entender de onde é que vem aquilo. Então o meu conselho maior é paciência e não levar as coisas a peito. Não é sobre nós. É sobre o outro, é sobre aquilo que a pessoa está a passar na vida deles. Então nós não podemos reagir. Temos que ouvir para agir. Uma reação nunca é boa. Para nada, não, nem só para serviço ao cliente, para a nossa vida pessoal também. Com o nosso marido, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, que às vezes nós tendemos a pessoas que mais gostamos, que estão mais próximas, nós tendemos a reagir muito mais. Então, como nós tratamos o nosso cliente, é como nós devemos tratar a nossa mulher, o nosso marido, a nossa mãe. Às vezes a gente esquece disso. Portanto, sempre pensar assim, é aquele respeito e a barreira, não é sobre nós. Respirar, porque se nós formos levar a peito todas as reclamações, não vamos ter um bom atendimento ao cliente. Essa empresa é uma empresa que tem uma excelência no trabalho, né? E no atendimento. Inclusive, todos os detalhes, né? Eles estão sempre... Então, vocês são muito treinados lá para todas as ocasiões e para estarem... Quais são as ferramentas que você acha que tem aprendido e que possa compartilhar aqui no atendimento ao cliente? Uhum. Então, nos nossos 2 meses de treino, a primeira parte é sobre os aviões, que nós vamos voar, obviamente, né? Segurança, o que é que acontece em caso de emergência, isso. E depois nós focamos em serviço.
E serviço é a maneira como nós falamos, a nossa postura. Não podemos estar com as mãos no bolso a falar assim com as pessoas. Às vezes a gente já deita assim um bocadinho no assento, não é boa postura. A maneira como nós temos o nosso uniforme, a maneira como está, não é para ir sem estar passado a ferro, não é para ir sem graxa nos sapatos. As unhas têm que estar feitas, a maquiagem tem que estar feita. Então, isso é a primeira parte que eles nos ensinam, que é a nossa imagem representa a companhia, representa a marca, aquele branding, não é? O logo está em todo o lado. Nós somos o logo. E vocês têm um estandarte, tipo, olha, vocês têm que se vestir assim, o sapato tem que ser engraxado assim, as unhas têm que ser assim. Sim. Temos um livro que é o Imagine Uniform Standard Manual. E esse aí nós temos de seguir. O cabelo não é, hoje acordei e vou com o cabelo solto ou vou com o cabelo que eu quero. Não. Nós estamos a representar a marca. Temos diferentes tipos de cabelo que podemos usar, o cabelo curto, ou o cabelo aqui, ou a franja, não sei o quê. Tem diferentes opções. Mas ainda assim temos que nos reger, senão aparecia pessoas lá com o cabelo cor-de-rosa. E não é permitido, porque não é uma coisa natural. Agora, se está certo ou errado, de novo, é uma empresa diferente, eu sei que há outras empresas que isso não é importante, para esta é uma coisa importante e nós seguimos as regras, se concordamos ou não concordamos, essa é outra conversa. Mas há regras, a cor das unhas, o comprimento da unha, quantos anéis se pode usar, o tipo de relógio, o tipo de óculos, os brincos, tudo isso tem regras. E nós seguimos, mas quando nós vimos para a companhia já sabemos que essas são as regras. Se depois começamos a reclamar, está no lugar errado. Né? Exato. A gente já sabia antes. Então, sim, tem essas regras todas, sim. Joana, vamos falar aqui de um outro assunto que você tem dominado muito bem. Parabéns. Como ser comissária e ser digital influencer ao mesmo tempo, com mais de 100 mil seguidores? Eu digo sempre que eu não sou... Eu sei que é a palavra certa, é influencer, mas eu não sou influencer. Eu gosto de ser uma pessoa que inspira e que, se eu conseguir tocar uma pessoa, o meu trabalho já está bem feito. Para mudar o dia. Eu sou uma pessoa muito, assim, partilho muitas coisas motivacionais e assim, para alegrar e para inspirar e para pôr a pessoa para cima. E às vezes eu recebo essas mensagens. Eu precisava mesmo de ler isto. Já ganhei. Então, o facto de eu trabalhar e ir para todo o lado do mundo e mostrar um bocadinho da minha vida, porque esse é o meu Instagram focus em lifestyle e em viagens, o meu intuito não é fazer as pessoas comprar um produto ou assim. Eu quero que as pessoas me comprem a mim, o meu pensamento, a minha motivação, a minha história, e percebam que dá para fazer. E depois imaginem, eu vou para Paris, eu vou para a Austrália, eu vou para os Estados Unidos, então o trabalho e o Instagram e a minha rede social estão sempre ligados. Porque é muito mais fácil motivar com uma margarita no México, não é? Estamos tristes, deitado na cama a chorar, ou triste com uma margarita? Triste com uma margarita, não é? Então, trabalho e rede social, é muito bom ter este trabalho, porque como eu estudei comunicação social e não consegui trabalhar nesse meio tanto quanto eu gostaria, se calhar, de novo, não era a minha missão naquele momento, eu agora consigo consolidar as duas coisas. E consigo falar nas minhas historinhas, fazer os meus vídeos. Abriu as portas, né, para que qualquer pessoa que queira realmente comunicar, consiga comunicar. Exatamente. Não é preciso um canal muito grande, não é preciso ser funcionária de uma televisão pública ou privada para poder criar o seu conteúdo, né? Temos a nossa voz e os nossos espectadores, e nem que sejam 10. Se nós sentimos que vale a pena partilhar a nossa mensagem, tá tudo go certo. for it. Sim. E o que mais engaja as pessoas a te seguir? O que as pessoas mais gostam de tudo aquilo que você partilha? Eu acho que é o facto de eu tentar ser muito terra a terra, muito normal, mostrar a normalidade das coisas, mostrar o dia a dia. As pessoas não gostam de coisas muito forçadas, teatrais. Às vezes fazemos para marcas ou assim, mas as pessoas preferem uma coisa que é natural. E mesmo agora eu tenho notado, eu sigo algumas pessoas influentes em Portugal e tudo mais, assim, de influencers de trabalho,
os vídeos que têm mais engajamento são aqueles que elas falam aquilo que querem da vida, sem guião, às vezes assim, meio natural. Então eu acho que é por isso que as pessoas, é isso que dá o engajamento, é a gente, não podemos dizer tudo aquilo que a gente quer, de qualquer maneira, mas não ter aquelas papas na língua e falar, se é para dizer, é para dizer. E ser fiéis a nós mesmos, não é? E eu acho que as pessoas me seguem porque elas sabem um bocadinho da minha vida e que eu sou uma pessoa normal. E eu tento ser aquilo que eu sou no social media, nas minhas redes sociais, eu sou na vida real. E você fala lá em português, inglês. Inglês. E como é que foi essa transição que a gente já falou ali no bastidores, assim, para você explicar um pouco? Para mim, eu comecei, obviamente, até porque eu não falava muito inglês, eu comecei a escrever um blog que chamava Joaninha Vovó, que é uma música em Portugal para crianças. Joaninha Vovó. Joaninha Vovó, que o teu pai foi para Lisboa. A música vai assim, podem pesquisar, uma música de embalar muito bonita. E tinha sentido, não é? Porque é voa, de voar. Então eu comecei a escrever esse blog. Entretanto, aqui em Dubai eu morava com 2 pessoas que não falavam português e passado uns meses veio uma brasileira para a minha casa que ficou a minha irmã de coração, Marina. Ficámos amigas para a vida. Ela já não está em Dubai, ainda falamos todos os dias, ainda é das minhas melhores amigas. E aí eu pensei, já não quero escrever mais em português neste momento porque já não preciso de estar conectada, já consigo falar em casa com alguém em português. Mas ainda quero fazer isto e agora vou usar o meu social media para começar a falar mais em inglês, para me ver como é que eu falo, para ver a minha atitude. Há quantos anos? Isto foi talvez há 8 anos. Eu estava talvez há 6 meses, 1 ano em Dubai. E me explica uma coisa, já agora fiquei curioso. Como é que é um blog? Escrever. E toda semana aparece lá? Eu escrevia, primeiro, como eu não tinha passaporte, quando eu entrei eu não tinha voado de avião, não tinha passaporte, nunca tinha saído do país, né? Então eu escrevi todas essas mudanças. Fazer as malas. Temos não sei quantos quilos, isto foi assim que eu comecei a fazer a minha mala para levar para o Dubai. Agora lembrei-me que precisamos levar cabos de tomada. Eu escrevia todas essas coisas. Oh my God. E aí quando foi a primeira semana de treinamento aí não consegui, de treino não conseguia escrever todos os dias, porque eu escrevia todos os dias ou a cada 2 dias sobre coisas. Já cheguei assim ao meu quarto, assim à minha casa e partilhava. Isto é uma coisa muito rudimental, não é? Quando a gente fala agora, comparado com aquilo que agora os Reels, o Blogspot era o Reels do ano passado, de 2 anos atrás, Só não que é? em vez de falado e vídeo era por escrito. Escrevia. E eu adorava. Na verdade é uma coisa que eu tenho pena de ter perdido, porque eu perdi um bocadinho o jeito Da escrita. porque eu fazia todos os dias. Eu sempre escrevia. Eu escrevia blogs antes sobre poemas, coisas inspiracionais. Eu acho que eu sempre tive essa sensibilidade para escrever. Então quando surgiu essa oportunidade de escrever o blog, eu aproveitei e escrevi. E aí, quando realmente eu pensei, aí está, é as nossas necessidades da vida. E aí eu pensei, agora o que eu preciso fui um bocadinho egoísta, vou fazer isto para mim, preciso de aprender a falar melhor inglês, preciso de me desenrascar melhor, vou falar em câmara, com o telefone apontado para mim, e vou ver como é que me saio, vou ouvir o que é que eu estou a dizer, porque às vezes a gente com os verbos e com tudo... Eu até pouco tempo, já fazia 1 ano já, eu falava em inglês mal e muito mal no meu Instagram. Mas aí depois chegou um ponto que eu falei assim, sabe de vou falar em português. Então, eu poderia ter feito isso, mas eu pensei, eu preciso melhorar, porque agora eu só falo em português. E a tua mulher também fala português. Eu agora o meu falo inglês, então dá para aprender expressões novas e às vezes eu pergunto e tal. Mas antes, quando eu morava com brasileira, era assim, em casa, difícil. eu falo em português, não falo com ela em inglês, não é? Claro. Então foi a minha forma de me auto-ensinar. Claro. Eu ouvia, perdi um bocadinho a vergonha, até porque eu sempre gostei também desse toque de televisão, vídeo, chamada e tal. Então eu via-me a mim própria e vi, ok, não, isto não disse bem, tenho que fazer de novo. Ixi, eu também fazia isso. Nossa. Foi assim que eu comecei. Eu tinha muito tempo, 15 dias fora, 15 dias a voar, não é? Yeah. Mas foi assim, foi essa a transição. E sim, eu poderia colocar em português e em inglês. E os meus seguidores são maioritariamente Portugal e Brasil. Mas não tenho muitas reclamações, porque eu acho que também ajuda. Aí eles também aprenderam Sim. inglês. Eu acho que ajuda também ouvir o inglês e Claro. percebe qual é o assunto. Às vezes eu coloco a legenda e tal, mas Acho que ajuda. isso agora
já começou em alguns países, em breve vai ter já legendas que você está falando E já traduz. Já traduz. É, muito legal. Joana, qual são os objetivos futuros na vida pessoal, profissional e social media? A grande questão. Na verdade, eu não faço muitos planos. Eu deveria fazer mais. Uma coisa da minha personalidade que eu sempre fui... eu faço planos a muito curto prazo. Nunca vejo assim a bigger picture. Mas eu acho que eu estou num relacionamento estável, saudável. Então o meu companheiro, eu acho que vai ficar comigo. A gente espera que para sempre, não é? Mas a nível pessoal... Está ali do outro lado. Tá. E é super gente boa, hein? Zen. Ele está ali escondido, eu ouvi tudo. Um suporte muito, muito grande, é um apoio gigante na minha vida, que é assim que deve ser. Quando a pessoa está a puxar-nos para trás, não está certo para nós. Então, a nível pessoal, possivelmente, talvez investir. Eu queria muito comprar casa em Portugal, mas agora está tão complicado. Está caro, né? Cada ano pior, mas é uma coisa que eu ainda não desisti, estou sempre a ver, tenho umas amigas que trabalham em real estate, estou sempre a ver. Então, eu acho que daqui a uns 5 anos, não sei se ainda vou estar com este trabalho, mas eu espero conseguir chegar à posição de chefe, a gente chama purser, que é de supervisor e purser. Só me faltam 2 níveis. Porque é para ter o gostinho de... Claro. Se estou na empresa, quero tentar chegar até ao final. Então, esse é o meu plano. E depois disso, não sei, talvez ter filhos, não está fora dos meus planos. Acho que com esta profissão é preciso ter muito estofo. Claro. Acho que não é fácil. Não é impossível, mas não... Sim, então para mim se calhar não era a situação ideal ter o mesmo trabalho e ter filhos, mas não digo que não. Voltar para Portugal, acho que não vou voltar. Adoro o meu país, mas a não ser que... na aviação não vou, de certeza. Eu acho que quando eu terminar nesta companhia eu não quero voar mais, porque já é muito tempo, é uma coisa que a longo prazo... Limite, né? Sim, e especialmente numa empresa, isto não é uma empresa europeia que a gente só Dá faz... Dá para voar até com quantos anos? 50. Dá para 51, 52, mas 50 é aquele limite aqui que já começa a talvez não renovar o contrato. E lá está, tem as razões. Aqui é um trabalho muito mais exigente do que uma coisa europeia, ou de ida e volta. Em termos de social media, talvez o meu lado profissional vá por um lado de oradora, de oradora motivacional, ou de qualquer coisa a ver com relacionamento, autoestima, mental health. Eu estou a estudar agora. Acho que eu aprendi isso, que eu posso dar esse apoio. É um forte seu, né? Sim. Não psicóloga, não psiquiatra, nada disso. Uma coisa à parte, não para ouvir a pessoa e dar opinião, mas para pensar. Ajudar a pessoa a motivar. Isso. É um coach, mas... Exato, sim, exato. Exato. Mas não vamos chamar porque, lá está, não sei ainda bem, sim, talvez um life coach, uma coisa assim, talvez passe por isso. Eu acho que é bom ter sem dúvida, um seguimento ali já, não é? Uns seguidores. E até digo que essa profissão, nesse momento, às vezes, está a ser um pouco, alguns locais estão a ser mal falados, mas para os outros é essencial, é muito bom. Eu também gosto muito de seguir pessoas que te motivam, né? Te leva para cima. Enfim, continua. Mas é isso, é exatamente. Eu também gosto. Então eu acho que é uma coisa que eu aprendi com o trabalho, com a minha vida, com o meu caminho, de onde eu vim, que talvez eu tenha algum gosto, alguma sensibilidade para isso. Claro. Então estou-me a focar mais agora nos estudos sobre coach de relacionamento, não só relacionamento amoroso, mas o nosso relacionamento connosco mesmos. Então talvez passe por isso. Portanto, o social media... Acho que eu não vou ser a influencer que vai mostrar o sapato e... Nunca fui. Nunca mostro a roupa e o sapato e a maquiagem. Não sou esse tipo de influencer. Gosto de coisas mais práticas. Gosto de mostrar as comidas e os sítios, mas não o produto em si. O que você mais mostra na sua rede? Comida. Comida, sim. Barzinho, lugar, comida, restaurante. Okay. Em Dubai e em outros sítios. Adoro. Eu adoro. Ok.
temos muitas opções aqui, não é? Tem. Impressionante. Tem É impressionante. Tudo, tem tudo. Dubai está muito bem. E sempre com Sempre coisas a mudar. novas. Então, verdade. mesmo que se eu não fosse, se eu só aqui no Dubai, dava. É verdade. E depois a vida do dia a dia. Claro. Estamos aqui, chegar no fim. E agora vamos aqui a uma das nossas perguntas finais. O que é o código do sucesso para você? Ter orgulho de onde nós viemos na vida, nunca esquecer, mas querer sempre mais. Não se contentar com o nada. Não se contentar com ficar com os pés assentes da terra. Temos que sonhar, sendo fiel a nós mesmos. Para mim é querer mais, querer agarrar o mundo, mas sempre sendo fiel a nós mesmos. Nunca esquecer qual a nossa essência, onde é que nós viemos. Muito obrigado, Joana. Obrigada eu, Márcio. Obrigado por tantas boas palavras, conhecimentos muito ricos. E finalizamos aqui. Pessoal, não deixam de compartilhar, colocar like, seguir cada vez mais o nosso... Compartilhar com seus amigos, seguir o canal. Há muita gente que às vezes vê as coisas e não compartilha, Tem não que segue. compartilhar para ajudar. É isso? Joana, tá aqui, eu vou colocar o Instagram da Joana aqui. Segue a Joana, vê o conteúdo dela. Tem sempre aí coisas novas, né? Toda parte do mundo. Sim. E é isso. Muito obrigado por mais esse podcast. E vamos finalizando por aqui. Obrigado! Obrigada, tchau.